Seja muito bem-vindo nesta oportunidade que o Senhor provê para que nós oremos, busquemos, possamos exaltar o nome do Senhor, bendizer aquele que vive e reina para todo sempre, estarmos em oração nesta batalha espiritual, em oração e absolutamente crendo de todo o coração de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a sua palavra. Pois então, daqui a pouco, vamos estudar a segunda parte da mensagem Efésios capítulo 6. Eu creio de todo o coração que vai abençoar a tua vida rica e abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda sexta-feira, o nosso caminho aqui é buscar conhecimento da oração, conhecimento bíblico sobre oração, sobre o poder da oração, da fé mediante o veículo da oração, que é o que Deus nos deixou com poder. A oração em Cristo ela é eficaz, ela muito vale por sua eficácia, ela toca no doente, ela não tem espaço geográfico, ela alcança a vida da pessoa em qualquer estágio que ela possa se encontrar. Então, esse momento de oração é grandioso, é maravilhoso, é tremendo. Então vamos embarcar nesta jornada de conhecimento, de crescimento e de fé em nome do Senhor Jesus. Daqui a alguns instantes também, colocando diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, a lista de oração que nós sempre buscamos a Deus pela vida de todos que credibilitam e pedem oração a cada um de nós, rogando a Deus, muitos rogos, que estas orações possam surtir efeito na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite de quarta-feira, queremos dar continuidade. Nós estamos também ao vivo aqui pelo nosso canal da igreja, pelo YouTube, @Comissão Online. Nosso irmão Eliardo está lá fazendo a transmissão, não pôde vir aqui pessoalmente hoje por razões de uma conjuntivite, mas está fazendo de casa, louvado seja Deus. Então participe, interaja no nosso canal, já estou vendo aqui o canal da igreja. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Se você tiver algum pedido de oração, você pode usar aqui o nosso chat pelo canal Facebook da igreja ou também pelo nosso YouTube, tá bem? Nós teremos o imenso prazer de estar orando e buscando a Deus pela tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, vamos lá, porque o tema é profundo, o tema é denso, o tema é de absoluta, grande importância para o cristão em Jesus Cristo. Bem-haja você que pode estar aí conectado, assistindo, participando desta live. Certamente você há de crescer em graça e em conhecimento. Esta palavra há de abençoar rica e abundantemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Assim eu peço, oro para a glória de Deus. Vamos falar sobre Efésios capítulo 6, vamos ler de versículos 10 a 20, esse é o texto desta noite. Muito além de símbolos, a armadura de Deus nos reveste do poder capacitador do Espírito, por meio da oração e súplica pela igreja. Deus seja louvado. Vamos fazer a leitura, se você está com a sua Bíblia aí, vamos lá, me acompanhe. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, diz a palavra maravilhosa do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar
espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, ao saber disso, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existe um dia mau. Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero dizer aqui que eu não tenho dúvidas nenhuma que nós iremos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Eu não tenho dúvidas disso, que a palavra de Deus nos garante. E aí diz versículo 14 a 20, que é basicamente a pauta de estudo desta noite. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda a perseverança e também com súplicas. A súplica é aí um grau mais intenso de oração por todos. Vamos pedir graça a Deus nesta noite. Pai querido e amado, aqui estamos nesta noite de quarta-feira para estudar a Tua palavra e podermos mergulhar na Tua vontade. Nós cremos de todo o coração que a Tua palavra é a Tua vontade. A Bíblia Sagrada é a expressão escrita da Tua vontade. É Deus falando com sotaque humano, usando escritores para que pudesse nos revelar o coração de Deus. Então, ó Deus, a responsabilidade, mas também a honra e a alegria são muito grandes por estarmos diante da Tua palavra, por podermos auscultar o Teu coração, prescrutar os Teus caminhos, as profundezas do Teu Espírito, e uma vez conhecedores desta vontade, aplicarmos em nossa vida para que tenha esta palavra a direção em todos os sentidos e destinos dos nossos passos. Fala-nos, Deus, abençoe a Tua igreja grandemente, que seja uma noite relevante, impactante, seja uma noite de conhecimento, de fortalecimento, seja uma noite de transformação de vidas. Eu desde já paraliso toda a ação satânica. Eu sei que o inimigo trabalha contra a igreja de Deus. Paraliso essas armas do inimigo, despojo cada uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Família querida, povo de Deus, santos e amados, ovelhas em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Em meio ao sofrimento que todos nós, como seres humanos, passamos, as lutas, em meio às vicissitudes, em meio na linguagem de Paulo, o dia mau, em meio a esse período, a integridade de vida é de importância vital para uma oração eficaz.
Porque Paulo e Pedro e os escritores do Novo Testamento explicam que uma coisa é você ser perseguido, sendo justo, sendo fiel a Deus, buscando a santificação, sendo íntegro. Outra coisa é você estar sofrendo consequências de ser um devasso, de ser um mentiroso, de ser duas caras, de viver uma vida que destoa da verdade do Evangelho. Uma coisa é você ser íntegro e passar por sofrimentos, outra coisa é você viver semeando o mal e colhendo o mal. São duas coisas absolutamente diferentes. E sim, amados, vamos entender que há tipos de sofrimento diferentes. Primeiro, pelo menos 3 aqui que eu listei. O primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento inerente à nossa humanidade. Amado, todo ser humano, em toda a história do mundo, em todos os continentes, em todos os lugares, sofrem. É impossível você passar nessa terra e não derramar uma lágrima. Faz parte das primeiras coisas na linguagem do Apocalipse. O sofrimento é a língua universal. Todos conhecem essa linguagem. Todos passam por sofrimento. É a nossa humanidade. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento inerente aos nossos pecados pessoais. E pastor, por que toda a humanidade sofre? Sofre porque o primeiro homem, Adão, pecou no jardim do Éden. E quando ele pecou, entrou a morte. E junto com a morte entrou o sofrimento. O pecado trouxe sofrimento, trouxe morte. Ok? Então é culpa de Adão. Mas a culpa é nossa também. Porque todos nós, todas as vezes que pecamos, estamos lá apertando a mãozinha de Adão e dizendo: Adão, eu estou contigo aí nessa parada. Eu estou paradão no Adão. Estamos juntos, hein? Toda vez que a gente peca. Então existe sofrimento que são consequências dos nossos pecados. Jesus, quando curou um homem lá que estava enfermo há 38 anos, disse: agora vai e não peque de novo, naquele grau de pecado. Jesus sabe que é impossível você passar toda uma vida sem cometer um pecado num pensamento ou numa palavra. Então ali Jesus estava se referindo: olha, esse pecado aí que te colocou nessa situação, não cometa de novo, para que coisa pior não te aconteça. E existe um sofrimento, que é o sofrimento por causa da sua fé. Amado, o mundo está calado com o que está acontecendo na Nigéria. O mundo está calado. Milhares de cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, decapitados, torturados. O mundo está calado. Então, é o sofrimento por causa da nossa fé. Eu quero lhe dizer, amado, se você está sofrendo por causa da sua humanidade, simplesmente não é razão do seu pecado, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amado, tenha bom ânimo, tenha paz. Deus está vendo, Deus está no controle. Você vai passar por esse período difícil, logo o sol brilha novamente. Não te desesperes, não permita a ansiedade tomar conta de você, não perca as estribeiras. Se você está sofrendo por causa da sua fé, você é uma pessoa fiel a Deus, você é uma pessoa que honra ao Senhor, amado, menos preocupação ainda. Não perca uma noite de sono. Não derrame mais nenhuma lágrima. Talvez você já tenha chorado e sofrido muito por causa de pessoas que te apunhalaram pelas costas. Davi disse, para que nós não nos espantemos, Davi disse: quem se levantou contra mim foi meu amigo íntimo. Meu amigo íntimo se levantou contra mim, disse Davi. Quem matou Abel foi o irmão.
Então, amado, se você já derramou muitas lágrimas por esfaqueamento nas costas, por traição, já ficou depressivo, como eu, uma parte da história da minha vida, fiquei depressivo por causa desse tipo de coisa, amado, recebamos graça de Deus para não mais passarmos por esse tipo de vale. Recebamos graça de Deus, para que a gente possa passar em paz, tranquilo, consciência limpa, consciência tranquila. Então, coerência entre fé e o que nós vivemos e o que nós oramos nos conecta profundamente aos caminhos do Senhor. Coerência entre fé, que eu acredito, entre o que eu oro e entre o que eu vivo na prática, nos conecta à vontade de Deus, nos conecta aos planos de Deus, nos conecta à direção correta de Deus. Você lembra, Paulo estava lá preso no barco, mas ele estava sofrendo perseguições, duras perseguições injustas, mas ele era um homem de Deus, ele orava a Deus, ele praticava a palavra, ele estava conectado à vontade de Deus. O barco se quebrou, nenhuma vida se perdeu, e a vontade de Deus se cumpriu, porque ele chegou a Roma para pregar a palavra de Deus, que era a vontade de Deus. Então, viver em coerência, com coerência entre fé, oração e prática, garante, inclusive, amado, que Deus ouça a voz da nossa oração. Veja o que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 7 a 12. 1 Pedro 3, 7 a 12. Diz a palavra bendita do Senhor: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí, amado, a conexão entre a tua vida pessoal e as tuas orações, para que não se interrompam as vossas orações. Aí ele diz, versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, sede misericordiosos, sede humildes. Ele está falando sobre princípios de vida, ele está falando sobre condutas, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Veja, ele diz, filho, não pague mal por mal. O que o inimigo quer é que você pague mal por mal, que você mude a tônica da sua confissão, que você leve a tônica da sua confissão para um lado errado, para depois o inimigo dizer, olha, está vendo, é por causa que você tem uma confissão assim, é por causa dessas coisas que você fala, que fulano de tal te persegue, que fulana de tal fala mal de você. Ou seja, por causa das tuas atitudes, das tuas palavras, é que fulano de tal, é que fulana de tal não vai com a tua cara, não gosta de você e te persegue. Ou seja, para justificar o erro e a carnalidade de outras pessoas. Amado, não pague mal por mal. Fica dentro da palavra. Pregue a palavra, viva a palavra. Seja íntegro, seja intrépido na pregação da palavra, como Paulo pediu intrepidez, mas fique sempre dentro das quatro linhas, dentro das quatro linhas, porque por mais que o mundo esteja aí fazendo as suas injustiças, dentro das quatro linhas, o verdadeiro juiz, o Senhor Deus, está vendo tudo isso. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Aí ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas
O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, amado, não pense, igreja querida, que você está aí praticando mal e Deus está te ouvindo. Não pense que você está aí fazendo joguetes, praticando mal, fazendo coisas erradas, tendo uma vida dupla, falta de integridade, longe do sim, sim e não, não da palavra do crente, e não pense que Deus está ouvindo tua oração, que Ele está com o rosto virado para você. Pastor, eu não desejo jamais que Deus tenha o rosto virado para mim. Então, volto a dizer, integridade, coerência entre fé, entre o que você ora e entre o que você pratica, é de fundamental importância para a eficácia da sua oração. Então, amados, saibam de uma coisa. Alguém pode dizer, pastor, mas eu estou sendo fiel, eu estou praticando a palavra, eu tenho uma boa confissão, eu levo a palavra de Deus e vivo. Por que eu estou vivendo tanto problema? Por que eu estou vivendo tanta perseguição? Pois é, se você está sendo perseguido como crente, como justo, por causa da sua fé, fique em paz, amado, a vitória é tua, Deus está no controle. A vida cristã não é isenta de adversidades. O justo também passa por provações. De novo, na linguagem de Paulo, o dia mau chega. E o dia mau chega para todo mundo. Provações, o justo passa por provações. Esta é uma realidade inescapável que o apóstolo Paulo nos apresenta. Qual, pastor? Guerra espiritual. Irmãos, estamos em guerra espiritual. Esta guerra é incansável, é ininterrupta. Satanás está trabalhando contra o reino de Deus, para dividir o reino de Deus. Isso está na palavra. Reino dividido fica deserto. Satanás está desde sempre trabalhando contra o reino de Deus, para jogar um irmão contra outro irmão, para gerar indisposições de um irmão contra outro irmão. Satanás gera situações para que um irmão se indisponha com outro irmão, onde não deveria de haver indisposição nenhuma. Isso é obra de Satanás, não é obra de Deus. Isso é obra do inimigo. É a guerra espiritual. São guerras de heresia, são guerras de omissão, são guerras de prática errada, são guerras de fermentos, são guerras de fofoca, são guerras de espírito de rebelião, são guerras. Nós poderíamos aqui ficar fazendo uma lista. Depois você leia Tiago capítulo 4. Tiago fala de onde procedem as guerras, as contendas, dos prazeres da carne. Então, são guerras. Irmão, ovelha, a quem Deus me deu condições espirituais para pastorear, ouça o que seu pastor está pregando para você, porque eu quero estar limpo do sangue de todos. Quando eu prego a palavra, eu peço a Deus integridade, peço a Deus intrepidez para pregar, porque eu não quero o sangue de ninguém na minha cabeça. Não há neutralidade nesta guerra. Não pense que você está em campo neutro, você está escolhendo um lado. Você está escolhendo um lado. Ou você está do lado de Deus, da palavra, e a palavra de Deus é as claras. Sim, sim, não, não. É a verdade. A palavra de Deus não faz nada por trás, debaixo dos panos, fermento, briga, guerra, não. A palavra de Deus é as claras. Toma a armadura de Deus. Então, não há neutralidade. Ou você está do lado de Deus, ou você está abrindo brechas e se colocando do lado do maligno, se colocando do lado do adversário. Não há neutralidade. A batalha é real, a batalha é contínua, a batalha é travada no campo espiritual. Ouça, ingenuidade humana e força humana são inadequadas. Pastor, mas se eu ficar ingênuo, nem vou mais à igreja, nem vou ler mais a Bíblia, vou me isolar de tudo para eu ficar ingênuo, não saber de nada. Pior ainda, porque não há ingenuidade nem arma humana. Pior ainda, você seria uma presa mais fácil para o maligno. A forma melhor de você enfrentar a guerra é de frente
tomando as armas espirituais, a armadura de Deus. Então, pastor, diante desse inimigo invisível, semana passada vimos na linguagem de Pedro, que ele anda como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Diante desse maligno invisível, astuto, persistente, numeroso, tem muitos trabalham a favor dele, demônios por todo lado, como nós ouvimos semana passada na primeira mensagem. Inimigo que prepara ciladas, procura brechas em nossa vida. Como é que nós podemos nos manter firmes e vitoriosos? Olha, a resposta é clara, é direta, é simples, não tem para onde errar, irmão, não tem erro. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra pessoas. A minha luta não é contra você, nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então essa é a maneira que Paulo está instruindo a igreja. Então cada peça da armadura de Deus não são meros símbolos, são na verdade recursos divinos, essenciais para a nossa defesa e para o ataque na batalha espiritual. Cada parte da armadura é vital para nos capacitar, nos fortalecer e assegurar a nossa vitória em Cristo Jesus no dia a dia. A vitória final e total está garantida pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua obra, mas há pequenas vitórias diárias que nós podemos viver, ou a pessoa quando está dormindo abrindo brechas, grande é ruína, vive derrotas na sua vida. Então nós estamos aqui numa batalha espiritual, o reino de Deus está sendo implantado, até que todo inimigo de Deus seja vencido, diz a palavra. Então a armadura de Deus é a provisão divina completa para capacitar o crente a resistir firmemente contra as ciladas do inimigo, assegurando fundamentos inabaláveis através do uso consciente de cada peça dessa armadura e da força vital que há na oração. Ou seja, a oração não é apenas uma peça da armadura. A oração, ela conecta toda a armadura. É uma outra armadura que conecta toda essa armadura. Então veja, amados, vamos rapidamente entender cada parte dessa armadura. Falando da armadura de Deus, são os versículos 14 a 17. Primeiro, saiba que nas batalhas espirituais nós precisamos de toda a armadura de Deus. Como falei, não adianta dizer, eu sou ateu. Tu acha que o fato de ser ateu vai te proteger de alguma coisa? Eu não acredito no mundo espiritual. Você acha que pelo fato de você não acreditar no mundo espiritual, ele vai deixar de existir? Eu não acredito no diabo. Você acha que ele vai deixar de existir? O que o diabo quer é o que você mais acredite que ele não está agindo, que ele está quietinho lá dele. É o que ele mais quer, é que você acredite nisso, para que você não veja que talvez ele já tenha ganhado terreno tão grande na tua vida que você nem sabe tanto quanto terreno ele já ganhou. Ele mais quer que você pense que ele não está nem aí para você. Então, amado, precisamos da batalha espiritual. Do grego é panóplian, que denota essa palavra, panóplian, usada no texto bíblico, denota completude. Não é entrar só com o capacete, não é entrar só com o escudo, é entrar com toda a armadura de Deus que está disponível para você. Então Paulo descreve cada peça não apenas como símbolos, mas como realidades espirituais que nos preparam para a batalha. Quando Paulo vai abordar as peças da armadura, ele pega aquela armadura romana como um símbolo, mas ele não para como apenas no símbolo, ele vai adiante, ele diz o que cada
peça representa. Então é muito além do que um símbolo, é uma realidade espiritual. Veja, versículo 14, ele fala sobre o cinto da verdade. Versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, o cinto é o cinto da verdade. Ou seja, a verdade é a base, a integridade que mantém todas as outras peças no lugar. O cinto é para amarrar. O cinto você aperta. Se você não tem o cinto apertado, o que acontece com as pantalonas? As calças caem. Não é verdade? Se você não aperta o cinto da verdade, cai tudo, fica tudo desajustado. Então, amado, o cinto é o cinto da verdade. É essa verdade, integridade, que mantém as outras peças no lugar. É conhecimento e crença inabalável na palavra de Deus sendo praticadas na vida. Isso vai te dar segurança, vai te dar estabilidade, isso vai sustentar em Cristo Jesus a tua vida espiritual. Depois ele fala, ainda no versículo 14, ele fala, versículo 14, estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça, são duas justiças. Primeiro é a justiça de Deus, é a justiça que te justifica. Amado, se você não confessou Jesus, você está morto em pecados e delitos. Impossível se revestir da armadura de Deus estando morto em pecados e delitos. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa de ter a justificação de Deus. Se você não tem o Espírito Santo habitando na tua casa, da tua vida, tua casa, teu corpo, tua casa está vazia. Você não tem a mente de Cristo, você não tem como usar a armadura de Deus. Então, em primeiro lugar, revista-se da couraça da justiça. Como? Entregue a tua vida para Jesus, confesse teus pecados, entrega a Ele, Ele vai te justificar. A segunda justiça é a justiça da santificação, é a vida de pureza, de retidão, que brota dessa vida transformada em Deus. Ou seja, é a couraça da justiça, é uma defesa vital contra acusações incessantes de Satanás, protege nosso coração e a nossa consciência. Primeiro, você sabe que foi justificado por Cristo, então você tem consciência limpa de pecados, você foi justificado, foi lavado, foi remido, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Segundo, você não usa a graça para permanecer no pecado, pelo contrário, você usa a graça de Deus para continuar se santificando. E essa incessante santificação, esse processo de santificação é uma couraça de justiça que te dá paz na tua mente, para você dormir em paz e viver confiante. Depois, versículo 15, as sandálias do Evangelho da Paz. Ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, olha lá, a preparação do Evangelho da Paz. Preparação é estar em prontidão com esse Evangelho da Paz. Está em prontidão. Quando você está em prontidão, vigilante no Evangelho, o Evangelho te dá paz. A paz que excede todo entendimento. Um guerreiro sem paz, irmão, não dá. Uma pessoa sem paz, você imagina um alpinista, se não tiver paz lá de cima, ficar todo ansioso, vai cair. Imagina lá o PQD, paraquedista, o cara pula e não tem paz, não tem tranquilidade ali, não vai nem conseguir puxar o paraquedas. Imagina um piloto de avião, se não tiver segurança, não tiver paz ali, que está fazendo, cai todo mundo. Um guerreiro, irmão, precisa de ter paz. Precisa de ter paz no seu coração, precisa ter a paz de Deus. Então, a preparação do Evangelho. Irmão, se você está buscando a santificação, a couraça da justiça, com o cinto da verdade, ajustando a armadura, você está vivendo o Evangelho, a preparação do Evangelho, os teus caminhos, as sandálias do Evangelho da Paz, os teus caminhos, irmãos, na vida, nos altos e baixos da vida, você vai ter a paz de Deus.
Ninguém, em nome de Jesus, vai te arrancar dessa paz. Essa é uma paz que excede todo entendimento humano. Nos terrenos acidentados da vida, você vai estar firme, inabalável, e com agilidade você vai proclamar as boas novas de Cristo, porque é a preparação do evangelho da paz. Você vai levar esse evangelho adiante, irmão. Você vai ser o teu testemunho de vida, a tua segurança e tua paz em Cristo Jesus, está vivendo o evangelho, vai contribuir para que o evangelho corra. Creia, receba, tome posse, haverá vitórias e avanço do evangelho através da tua vida em nome de Jesus. Depois ele diz, versículo 16, o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Do original grego, é phíreos, é um escudo grande. Já viu naquele filme Gladiador, que é um escudo grande, o soldado se esconde? Tem também naquela série dos Vikings, eles fazem uma parede de escudos, se esconde através daquele escudo grande. É phíreos, ou seja, um escudo grande. Ele intercepta os dardos que o inimigo joga. É o escudo da fé. Amado, é o escudo. A fé é a nossa confiança na palavra. A fé é viver a palavra. A fé tem um conteúdo bíblico. Eu preciso ler a palavra diariamente. Eu preciso meditar na palavra diariamente. Eu preciso estudar a Bíblia diariamente. Ter contato com esse livro, Bíblia, livro. Ler você e a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, ter comunhão com a palavra. Isso é o escudo da fé. Você vai aprender a usar o escudo da fé com a leitura, o exercício bíblico, a meditação na palavra, para que os dados sejam apagados. A fé vai extinguir dúvidas, a fé vai extinguir cobiça, a fé vai extinguir a vaidade, a fé vai extinguir da tua vida essas brechas que te têm levado a praticar obras erradas. Os dardos traiçoeiros do inimigo serão apagados pelo escudo da fé. Você precisa ter meditação bíblica para usar o escudo da fé. Depois do versículo 17, a mensagem é muito longa, irmão. Imagina se não tivéssemos dividido em duas. Mas já estou terminando para nós orar. Versículo 17 fala sobre o capacete da salvação. Tomai também, olha lá, vamos ler o 16 completo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados pelo maligno. Aí o 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Irmão, esta parte da ferramenta, da armadura de Deus, que vem através da palavra capacete da salvação, salvação só se tem por meio do conhecimento bíblico, da palavra de Deus. Eu ouvi a palavra, acreditei em Cristo Jesus, fui salvo. Então, é o que protege a nossa mente. A mente é o primeiro campo de batalha de Satanás, onde o inimigo joga as suas mentiras, as suas fortalezas. Portanto, se você tem a palavra de Deus, uma boa doutrina, se você está sendo pastoreado, se você está ouvindo a voz do teu pastor que está pregando a palavra de Deus, você está meditando verdadeiramente na palavra, você está usando esse capacete, se você tem a segurança da salvação na tua vida, amado, você será guardado de ideais equivocados, você será guardado de ideais mentirosos. O inimigo não vai conseguir desviar você do caminho correto. Está dizendo, é o capacete da salvação. O que o inimigo quer é tentar desviar você. Você se lembra de Pedro? Pedro era um dos principais apóstolos de Jesus. E o que é que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava ouvindo a voz de Satanás. Ele certamente não estava usando ali o capacete da salvação. E Jesus disse, por que ele não estava usando o capacete de Satanás? Por quê? Por que ele não estava usando o capacete da salvação? Estava dando ouvidos a Satanás. Por quê? Porque você cogita das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus.
Amado, eu pergunto para a igreja, quais coisas dos homens você está cogitando? Quais coisas dos homens você está cogitando? Pois saiba que cogitar as coisas dos homens retira de você o capacete da salvação. O que isso faz? Te afasta dos caminhos do Senhor, te afasta das práticas do Senhor, te afasta das coisas de Deus. Você passa a cogitar das coisas dos homens e agir conforme os homens carnais. Depois, versículo 17, ainda para terminar. Irmãos, a mensagem é grande, hein? Tomai também capaz de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja. Então, a palavra de Deus é a única peça de ataque. Nós não atacamos com nenhuma outra peça. Não existe outra peça para atacar. Você não pode atacar no mundo espiritual usando blasfêmias, usando carnalidade, usando fofoca. Se você está atacando, se você está avançando, você acha, mas eu estou avançando, estou ganhando terreno. Na batalha eu estou ganhando terreno. Está ganhando terreno? Está ganhando. Mas está ganhando terreno usando qual arma? Qual arma? Fermento? Fofoca? Disse que me disse? Mentira? Palavras enganosas? Disse que me disse? Estratégias de cogitação da mente humana? Você está ganhando terreno de forma ilegítima e Deus está vendo. Seja na tua família, seja na relação familiar, seja em qualquer área da tua vida. A única forma que nós temos de atacar é usando a palavra de Deus. É pregando, é vivendo, é orando, é sendo canal de Deus em todas as áreas da vida. É vivendo a palavra, é pregando a palavra, é orando a palavra, é praticando a palavra, é não pagando mal por mal, é não pagando injúria por injúria, é não pagando difamação por difamação, é não pagando obra errada por obra errada, é praticando acima de tudo, irmão. Acima da palavra falada, acima é a atitude, é a prática, é a vida. Então, irmãos, precisamos terminar. Versículos 18 a 20. Paulo vai terminar falando sobre a essencialidade da oração. Eu, sabendo de tudo isso da armadura de Deus, eu preciso ativar tudo isso com oração. Olha o versículo 18 a 20. Depois de você ouvir tudo isso da armadura de Deus, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, Paulo está falando, orar em todo o tempo, orar em todas as ocasiões, ou seja, a oração não deve ser esporádica, uma vez na vida, outra na morte, orar sempre, orar constante, oração constante, viver em comunhão com Deus. O crente sempre deve orar. Depois ele fala, oração no Espírito, orando no Espírito. Significa permitir que o Espírito Santo de Deus seja a nossa inspiração. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai te inspirar a você fazer rebelião? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai te inspirar a fazer fofoca dos outros? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai te inspirar a fazer coisas erradas, a cometer pecados? Claro que não. Isso daí é um engano de Satanás. Então, amado irmão, amada irmã, ovelha do Senhor, permita que o Espírito Santo inspire, interceda por você, quando você se coloca diante da palavra. O Espírito Santo é o fogo que faz o incenso da oração subir como aroma suave. Romanos 8, 26 e 27 fala que o Espírito Santo nos assiste na oração. Ou seja, eu preciso estar de coração e mente abertas para ouvir a palavra, viver a palavra e colocar ela em prática. Portanto, ovelhinha amada, o crente luta com mais valentia quando ele sabe que não está sozinho nesta guerra. Ou seja,
Paulo fala, orando por todos os santos, orando por toda a igreja. Ele diz isso nos versículos 19 e 20, orando por toda a igreja. E ore também por mim, pela liderança, está dizendo Paulo. Então, quando nós sabemos que não estamos sozinhos, quando nós sabemos que temos uma igreja junto conosco, temos irmãos, família espiritual, irmãos, nós vamos muito mais longe, muito mais longe. Sozinho, você pode ir mais rápido. Acompanhado, você vai muito mais longe. Então, quando nós estamos juntos, unidos, vigiando, disse Paulo, com toda a perseverança, toda a súplica, amados, não tem como Satanás ganhar batalhas, não tem como. A armadura de Deus é poderosa, a gente precisa vigiar e orar e colocar em prática. Certamente haverão grandes vitórias da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Que assim seja, assim diz o Senhor. Então nós vamos orar a Deus, nós temos aí 15 minutos de oração. Vamos pedir pela irmã Francisca, que está com problemas na saúde geral, fazendo alguns exames, talvez uma infecção urinária, parece, não sei. Vamos orar pela vida dela, a tia Francisquinha, a irmã Neuza Maria, que está aguardando urgentemente uma cirurgia, a bexiga deslocou, precisa de uma cirurgia para ontem. A irmã Delta de Saquarema também está não sei se é uma infecção urinária, alguma coisa, parece que tem sangue, está fazendo exames, possivelmente passará por cirurgia, a questão também da tireoide. Vamos orar pela nossa irmã Delta, precisa aí de um milagre, de um sinal de Deus, uma vitória na sua vida. A irmã Rosiane Brito também fez aí uma bateria de exames, próximo dia 20, se não me falha a memória, ela vai pegar esses resultados, e em nome de Jesus haverá ali um milagre, uma bênção, uma vitória na sua vida. Então vamos orar pela irmã Rosiane, pelo período que ela está vivendo. Não esqueça, a irmã Rosiane passou por quimioterapia, radioterapia, todo um processo de tratamento, e é óbvio que existe um estresse pós-tratamento, chama-se de estresse pós-traumático. Então, vamos orar pela vida dela, para que ela esteja fortalecida, firme, abundante, sempre abundante na obra do Senhor Jesus. Orar pela irmã Marilene, seja o coração dela fortalecido, tratado de todo o luto pela partida do nosso irmão Cardoso. Ela também vai fazer cirurgia, precisa de uma bênção do Senhor aí, em nome de Jesus. Irmã Maria do Socorro também não pôde vir domingo, estava com dor de cabeça. A saúde da irmã Socorro às vezes é um pouco debilitada devido a tantas cirurgias que ela passou, e vai passar por mais cirurgias no joelho, vai passar por uma grande cirurgia também no estômago. Vamos orar pela nossa amadinha, tanto amamos, e declaramos uma vitória grande na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar pela Pérola e pelo Rafael de Jesus. Não vamos deixar de batalhar por esses dois jovens. Nós não abandonamos ninguém no meio do caminho. Coloque essas vidas, em nome de Jesus, sejam libertas, curadas, saradas, para a glória, honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso judiciário. Os grandes jornais do mundo, todos estão noticiando a ditadura do judiciário que o nosso país está vivendo. Saiu no Wall Street Journal, saiu no The New York Times. Os grandes jornais, os grandes jornalistas do mundo estão falando, inclusive na Europa também, diversos jornais publicando o que está acontecendo no Brasil. Irmãos, precisamos de ver a nossa nação curada, sarada, liberta de todo mal. Em nome de Jesus, o inimigo está tentando destruir o nosso país, mas já caiu por terra, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela nossa pastora, que semana passada estava lá com gripe, várias coisas, passou também um golpe, aí sofreu um golpe aí financeiro. Nossa pastora é uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, é um testemunho de vida para mim. Louvado seja o Senhor Jesus.
Eu tive, graças a Deus, uma educação maravilhosa dentro de casa. Grande parte devo à minha mãe. A minha mãe, como trabalhava muito fora, às vezes a minha mãe fazia um pouquinho mais à vontade dos filhos de um de outro, mas não esqueça, eu tinha um avô que era pracinha brasileiro, minha avó, meu pai, nos dizia não, tinha o cinturão de burro, batia quando tinha que bater. Então, graças a Deus, não tenho trauma nenhum de ter apanhado várias vezes, lambrada, não tenho trauma nenhum, tive uma vida humilde, uma infância humilde, graças a Deus, sei ter total contentamento, não sou uma pessoa mimada, não sou um homem que, pelo contrário, graças a Deus, tenho estrutura familiar, tenho estrutura de uma excelente educação. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, e particularmente porque ela está curada, sarada, e aí passou essa prova essa semana aí, desse golpe financeiro que ela sofreu, mas passou sobre a rocha, em nome de Jesus. Pai, estamos numa jornada grande de oração, Pai, uma jornada grande de oração. O ideal é que todo o povo da nossa igreja retorne para o culto aos poucos presencial, para que a gente tenha 1h30 de culto, e possa discorrer esses assuntos aqui. Mas nós vamos pouco a pouco, passo a passo, dia a dia. Os nossos irmãos agora estão todos em casa, então 5 minutinhos que a gente passe, tenho certeza que ninguém vai ficar chateado. Nós estamos aqui na luta, na batalha espiritual. Estamos, Pai, tratando a Tua palavra com total atenção, Pai. Porque a Tua palavra é força, a Tua palavra ela é base, a Tua palavra para as nossas vidas, ela é libertação, ela é verdade. A Tua palavra é o que nos dá sólidos fundamentos para a nossa vida. Então, ó Pai, nós temos nos proposto nessa jornada de semanalmente aqui no culto de oração, a percorrer a Tua palavra, Pai, a percorrer a Tua palavra acerca da oração, acerca do que é esse poder tremendo da oração, ó Pai. Meu desejo como pastor, Senhor Jesus, é que o nosso ministério possa estar balizado na Tua palavra e na oração, Pai, de forma tão sólida, Pai, que nenhum dos nossos membros seja neófito, nenhum dos nossos membros seja menino na fé, que nós tenhamos em todos os nossos irmãos e irmãs pessoas maduras na fé, pessoas trabalhadas na fé, pessoas que tenham conhecimento bíblico robusto, sólido, Pai. Por isso eu quero inclusive abrir um parênteses nessa oração para agradecer ao Senhor pelo trabalho que nós temos feito no nosso canal do YouTube, Pai, @Comissão Online, porque o Senhor tem visto, Pai, nós passamos aqui a semana inteira, Pai, estudando. Eu tenho aqui atrás de mim diversos materiais, teólogos, os teólogos mais respeitados do mundo, livros, conhecimento, uma formação robusta no Seminário Teológico Batista do Sul. Na verdade, eu tenho 2 bacharéis em teologia, e o último bacharel foi do Seminário do Sul, e que é o seminário mais respeitado do Brasil, protestante. E passamos aqui a semana toda estudando, Pai, para podermos crescer na palavra, aprofundar o conhecimento. E eu sei, Pai, que todo esse conhecimento, quando ele é levado no altar da igreja, não dá para absorver tudo, não dá para a ovelha absorver todo aquele conteúdo ouvindo a mensagem de uma vez só. Não dá, é muito conhecimento que é lançado naquela hora ali. Então a ovelha, ela vai guardar uma parte daquela mensagem, a parte que mais impactou o seu coração, a parte que mais falou a sua mente. Mas, Pai, eu quero te agradecer
Porque nós temos um canal do YouTube, Pai. Porque esse canal está gravando todas as mensagens, fica tudo lá registrado. Então a ovelha pode, depois, durante a semana na sua casa, sentar com calma, ouvir de novo aquela mensagem, anotar num papel, anotar e estudar, assim como eu faço, Pai. Eu tenho uma formação teológica um pouco mais avançada e aprofundada, são 23 anos de ministério pastoral, 23 anos de ministério pastoral, faculdade de teologia, muitos anos, todos esses anos pregando. Antes de ser pastor eu já pregava, já estudava a palavra de Deus, mas mesmo assim, Pai, eu tenho consciência que eu tenho que aprender muito ainda, eu tenho muito a crescer. Eu tenho como modelo pastores no nosso Brasil. Nós temos alguns pastores em nosso país que são maravilhosos, são homens de Deus, com talvez, sei lá, o dobro do conhecimento que eu tenho. No mundo, nós temos outros pastores tremendos, homens de Deus que são modelo para a minha vida. Eu ouço esses pastores, eu estudo os livros desses pastores. Quando eles espirram, eu escrevo atim no caderno. Eu escrevo atim no caderno. E escrevo atim porque eles espirram como convertido, porque se fossem mundanos seria uísque. Mas eu escrevo atim, porque eu estou aprendendo com esses homens. Estou aprendendo com eles, porque eu tenho muito que aprender. Então, Pai, o meu pedido, minha oração, Pai, é que eu possa, na minha humildade, no meu testemunho de vida, Pai, assim como eu aprendo com outros, que as ovelhas da nossa igreja possam ter essa consciência de necessidade do aprendizado. Necessidade do aprendizado. As nossas ovelhas são humildes, todas, graças a Deus, nós não temos muitos problemas assim, são humildes, mas é necessário haver a consciência da necessidade do aprendizado, de sentar durante a semana, voltar no canal da igreja, estudar a palavra, abrir a palavra, meditar na palavra, porque isso é ativar a armadura de Deus, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, é a couraça da justiça, é a sandália da preparação do Evangelho, é o cinturão da verdade. Ou seja, cada parte da ferramenta da armadura de Deus está baseado na palavra e na oração. Então é necessário que haja um estudo, é necessário que gaste-se tempo para estudar a palavra. Não adianta um cultinho no domingo, ouvir a palavra e depois ir embora para casa e passar a semana toda fazendo outras coisas da vida cotidiana e não estudar a palavra. Não adianta. É preciso estudar, é preciso meditar, é preciso orar. É preciso ativar essa armadura de Deus, Pai, para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Pai, a minha oração nesta noite, Pai, ela vai no ponto-chave, porque eu não quero apenas nesta noite, entre aspas, e bem entre aspas, Pai, não quero só enxugar gelo, ou seja, não apenas orar pelos sintomas. Pai, esse problema assim, Pai, aquele problema colar, Pai, aquela coisa aqui, aquela coisa colar. Nós oramos isso todos os dias e vamos continuar orando, porque é pertinente, é bom que oremos isso, sim, claro. Mas hoje eu quero orar, Pai, diretamente no ponto, na raiz. Eu quero ir profundamente na raiz, Pai, e orar, pedindo, Pai, a Deus, ao Senhor, que o Espírito Santo, Pai, auxilie, que o Espírito Santo, Pai, instrua, que o Espírito Santo, Pai, inspire, o Espírito Santo, Pai, assista a cada um de nós de forma impactante, tremenda e poderosa nesta noite, por essa oração e pela palavra, para que nós estejamos conscientes da necessidade do aprendizado e da vida de oração. Nós precisamos meditar na palavra todos os dias.
Nós precisamos orar a Deus todos os dias. Nós precisamos ter coerência entre fé, oração e prática, para que a oração seja eficaz verdadeiramente. E assim, Pai, nós estaremos fazendo o que Paulo falou, o que é o ponto fulcral dessa mensagem, dessas duas mensagens. Qual é o ponto fulcral? O ponto mais alto dessas duas mensagens, sexta-feira passada e de hoje. Tomai toda a armadura de Deus. É um imperativo. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Então, Pai, não adianta o Senhor disponibilizar a armadura, todas as pás da armadura estão aí disponíveis para nós, e a gente não ora, e a gente não lê a palavra, a gente se ocupa de milhões de coisas, menos da palavra. O que adianta? A gente não vai tomar a armadura de Deus. Está lá o documento no site, o que adianta se eu não fizer o download? Eu tenho que fazer o download. Está lá o dinheiro na conta. O que adianta se eu não fizer o saque? Eu preciso tomar a armadura de Deus. Então, Pai, se hoje as ovelhinhas que me ouvem entenderem isso, se as ovelhinhas que me ouvem hoje oram junto comigo, compreenderem a importância fulcral, fundamental disso, ganhamos a noite, Pai. Ganhamos a noite. Vamos ter ovelhinhas mais prontas para a guerra espiritual. Vamos ter ovelhinhas mais firmes sobre a rocha. Teremos ovelhinhas mais vigilantes, perseverantes, com oração, com súplica por toda a igreja. Vamos formar um cinturão, vamos formar um cordão de proteção uns aos outros. Satanás não vai encontrar brechas. Nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, e vamos vencer tudo, ó Pai. Esse é o ponto mais importante de hoje. E sim, Senhor, nesse minuto final de oração, porque nós somos humanos e sofredores, Pai, eu quero pedir diretamente agora, Pai, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão sofrendo dores, aqueles que estão enfrentando, Pai, lutas e lutos, aqueles que estão diante de adversidades, aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados, abandonados, aqueles que estão se sentindo traídos, aqueles que estão se sentindo traídos, maltratados, humilhados, aqueles que estão se sentindo doentes, aqueles que estão com problemas grandes na saúde, laudo médico amedrontador, aqueles que estão, Pai, fazendo exames, vão passar por cirurgias, aqueles que estão sentindo dores corporais diariamente, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos joelhos, dores nos ombros, dores no estômago, dores no corpo, aqueles que estão sentindo cansaço, muito cansaço, tosse em cima de tosse, muitas tosses, aqueles que estão com o sistema imunológico fragilizado, sempre com gripe, fungando, voz rouca, sempre com alguma doença, algum problema, aqueles que estão, Senhor, enfrentando problemas judiciais, estão sendo perturbados judicialmente, ó Pai, com guerras judiciais, Senhor, aqueles que estão enfrentando guerras no campo ideológico, pessoas que estão sendo achacadas, achincalhadas, pessoas que estão sofrendo coisas, Pai. Ó meu Deus, o Senhor é aquele que não dormita, não dormitará aquele que nos guarda. Então, ó Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão passando por sofrimentos, por todos aqueles que estão na ponta da lança, passando por sofrimentos, por lutas, por lutos, por doenças, por enfermidades, por limitações, Pai, financeiras, limitações de todos os lados, Pai. Ó meu Deus, inclusive o nosso ministério, há um mês atrás eu fiz uma campanha aqui para nós comprarmos os materiais novos, não alcançamos, não atingimos, estamos esperando no Senhor
o momento para termos condições financeiras para refazermos todos os materiais da igreja que até hoje não foram feitos. Então, ó Pai, são muitos desafios, são muitas coisas, muitos desafios. Eu sei que temos gente aqui também que está orando comigo, que está com problema também na área financeira, ou então de desemprego. Pai, uma luta que só Deus sabe onde o calo está apertando. Então, Pai, cada vida, nós queremos dizer em oração, Pai, a estas ovelhinhas, Pai, que elas não estão sozinhas. Nós estamos juntos na batalha espiritual. Nós estamos juntos, sofrendo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. E que todos esta noite possam ser tocados, possam ser curados. Que todos esta noite, Pai, possam viver um milagre na sua vida, possam ter uma resposta de Deus milagrosa, uma bênção, uma grande vitória, Pai. Então, cada um desses nomes que já foram citados aqui durante essa live, que estão na lista, cada pessoa que está aí no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, Pai, apresentamos diante de Ti cada vida, cada família, cada oração, cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, declaramos, Pai, vitória, graça, misericórdia, libertação, que a armadura de Deus apague definitivamente os dados inflamados, Pai, que haja vitória, que cada ovelha de Jesus, dentro do plano de Deus, permaneça firme, inabalável, e que possamos, como igreja de Jesus, vencer todos os dardos, todas as ciladas do maligno, vencer o dia mal. Pai, que nesse mês ainda de agosto, que no mês que vem de setembro, Pai, venham grandes vitórias para o Teu povo e para a Tua igreja, como resposta das nossas orações, grandes vitórias. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, benditos do Senhor, preciosos de Deus, chegamos ao final desta live, chegamos ao final deste momento de culto, de adoração. Agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus pela tua família, pela tua casa, agradeço a Deus pela tua estadia até o final desta live em Cristo Jesus. Obrigado pelas tuas orações. Por favor, não se esqueça de orar por mim, como o apóstolo Paulo pedia, como líder da igreja. Eu também peço, como líder desta igreja, pastor presidente desse ministério, ore por mim, ore pelo seu pastor. As guerras espirituais são muito grandes, os desafios são enormes, mas eu creio que maior é aquele que está em nós, maior é a nossa vitória, amém? Então ore sempre, sempre, sempre. Obrigado em nome de Jesus. Então, esta sexta-feira, transferimos para hoje, porque esta sexta-feira eu estarei num evento de IA nacional, quinta, sexta e segunda que vem, por favor, de inteligência artificial. Ore por mim, por favor, eu esteja aí crescendo, avançando, pessoalmente, ministerialmente, para sempre melhor servir o povo de Deus, servir o povo de Deus. Meu desejo é sempre servir a obra do Senhor. Desde jovenzinho, fui ordenado a pastor com 19 anos na Igreja Cristo Vive. A Igreja Cristo Vive tinha quase 800 pessoas só no ministério. Então aprendi ali o que é ser liderado, o que é obedecer ordens, o que é dizer sim, senhor, o que é ter respeito. Nunca dei uma negativa direta para um líder meu na frente de ninguém, nunca fiz isso com ninguém, nunca. Sempre soube respeitar meus líderes, respeitar as autoridades espirituais, sempre soube respeitar toda a hierarquia. Aprendi, graças a Deus, numa escola maravilhosa. Então, por favor, quinta, sexta e segunda estarei aí fazendo esses eventos, esses cursos, como estou estudando muito, para que eu possa crescer como pessoa e possa melhor servir o povo de Deus. Perdoe o seu pastor por qualquer falha que eu tenha cometido, perdoe o seu pastor por qualquer coisa que eu tenha cometido contra alguém. Certamente, se eu cometi alguma coisa contra alguém aqui, peço perdão a todos,
meu amor e meu desejo, minha sinceridade e minha vida íntegra é sempre para pastorear o rebanho de Deus com o cinto da verdade e com a couraça da justiça e a espada que é a palavra de Deus. Amado, boa noite, até domingo, 9 horas da manhã, graça, misericórdia, amor e paz. Um beijo grande no seu coração, uma noite de sono maravilhosa, uma semana tremenda, maravilhosa, linda e abençoada. Você tem aí bênçãos sem medidas na tua vida para a honra e glória do Senhor. Um beijo, graça, misericórdia, amor e paz. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.